Fala pessoal, beleza gente? Então, eu venho aqui para estar falando a respeito, do que está havendo no Brasil, a respeito desse problema que está havendo com a direita, Que parece que a direita está dividida. A Bíblia é bem clara, como algumas pessoas já sabem, um reino dividido, Jesus disse que não subsistirá. Então, assim, eu venho através desse vídeo para falar para alguns líderes da direita, que vocês se levantaram como líderes da direita. Assim, vocês têm um ideal, que o povo segue esse ideal, o ideal da direita. Eu não sou ninguém, entendeu? Eu só sou uma pessoa que é conservadora. Então, assim, eu acho que vocês deveriam, de ver que tá tendo essa questão de um jogar em direta para o outro, ou mandar mensagem diretamente um para o outro, Você está criando uma liga da direita, Grupos de direita, Uma sede central e outras filiais. Por quê? Para tratar de temas importantes. Há situações que não podemos, jogar ao público, Não podemos ir nas redes sociais e dizer certas coisas, que deveria ser conversada pessoalmente. Então, para que serviria esse grupo? Para vocês fazerem uma reunião, entendeu? E decidir sobre vocês, sobre aquele assunto específico ou aquela pessoa específica. Então, assim, não adianta, Tem um ditado, uma história popular que diz que um grupo de vacas se reuniram e formaram uma colisão contra os leões. Então, toda vez que um leão as atacava, todas elas se juntavam e atacavam esse leão e espantava ele. Ele não conseguia pegar uma vaca. Então, o leão ele teve uma ideia. Ele resolveu criar contenda entre elas. Então, quando ele foi até uma e falou com uma, gerando uma contenda, gerando fofoca, e depois falou com outra. Nessa elas se dividiram, uma contra as outras, e seguiram sozinha. Então esse leão, os leões eles conseguiram pegar uma de cada vez. Então, assim, eu vi aquele desenho na Liga da Justiça muitas vezes quando pequeno. Então, assim, eu vi que eles criaram um grupo, para poder decidir sobre alguns assuntos. Então, assim, a gente somos da direita, somos conservadores. Então, eu acho que assunto conservador não se trata, agora de que eu estou falando, não se trata de questão política, de partido, mas sim uma coalizão da direita. Porque a esquerda, eles têm grupos, eles se protegem, sobre determinados assuntos, para você ver alguns casos, que mesmo um deles estando errado, os outros vão lá e defendem eles, brigam eles com unhas e dentes. Eu sei que a gente somos conservadores, somos honestos e não vamos defender coisas erradas, Se alguém errou, ele tem que pagar pelo erro dele. Sim, acredito. Mas é preciso haver uma direção, uma organização, entendeu? Eu sei que pessoas se sentiram ofendidas, por esses dias, questão das eleições, em algumas situações, mas, assim, Renato, eu peço desculpa se você se sentiu ofendido. Eu estou dizendo aqui para os líderes da direita, e depois para o povo também da direita, pelas algumas situações que foram ditas e foram feitas, se te magoou, se sentiu ofendido, principalmente os líderes, mas é hora de deixar essas coisas de lado. O perdão significa perda geral. Jesus disse que até quando perdoará o meu irmão que pecar contra mim? Pedro perguntou para Jesus, até 7? Jesus disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então eu acho que o passado deve ficar no passado e devemos, nos organizar. Eu mando agora mensagem diretamente aqui para o Bolsonaro, para o Nicolas, para o pastor Sila Malafaia, pastor Cláudio Duarte, pastor César Cavalcante, Eduardo Bolsonaro, Otônio de Paulo, Marcos Feliciano. Mando mensagem aqui também para o Marco Antônio, Pazoe, entendeu? Todas as pessoas, todos os líderes que se consideram de direita. É preciso que vocês criem uns grupos para tratarem de assuntos
entendeu? Importante, porque assim, vocês representam a direita, vocês estão como líderes da direita. Eu já participei de muitos grupos, entendeu? Principalmente em igreja, né? Então, tipo assim, havia assuntos na minha antiga igreja que não precisava trazer, né, para toda a igreja. Sentava os líderes, eles discutiam entre si e tomavam a decisão. Só chegava e apresentava essa decisão à igreja. Ó, a gente vamos fazer isso. Por exemplo, vamos pintar a parede de amarelo. Antigamente, né, você chegava e perguntava a toda a igreja. Então havia diferentes opiniões, entendeu? Distintas. Então, quando o grupo menor resolvia, não precisava levar para a igreja. Vai ser assim e ponto, acabou. Sei que vocês são pessoas inteligentíssimas, né? Estão há muito tempo na política. Eu sou praticamente analfabeto político, eu não sei muito sobre política, mas eu sei muita coisa que certo é certo e errado é errado, e precisa haver uma direção para a direita, né? Precisa haver uma organização, entendeu? Vocês precisam se reunir para tratar sobre assuntos. A questão é que vocês não precisam, mais uma vez estou tocando nesse ponto, que vocês não precisam jogar na rede social, entendeu? Que vocês precisam decidir entre si e colocar o povo o que vocês decidiram, entendeu? Essa é a questão que não está se havendo. E quanto a esquerda tem isso, ela está gostando do que está se havendo na direita, né? Porque eles não agem assim. Então a gente precisa mudar nossa forma de pensar. Precisamos se organizar, entendeu? Se a gente quer um país melhor, não só para a gente, mas para gerações futuras, né? Para os nossos filhos e nossos netos, a gente precisa se organizar agora, entendeu? Por exemplo, as igrejas têm as convenções e depois vem descendo. Abaixo das convenções tem alguns grupos, né? Outras igrejas têm células, entendeu? Então, assim, vocês precisam ter uma sede. É claro, essas pessoas líderes, né, da direita, elas estão sempre em ameaça, né? Ameaça de morte, né? Então, assim, vocês precisam... É uma ideia, tá, pessoal? Vocês precisam ter um lugar para vocês se reunir para tratar de assuntos particulares, né? Não estou falando em questão de política, de PL, de PSDB, de PMDB, não, nada disso. Não estou falando nada de questão de política. Estou falando em questão de um grupo da direita, dos líderes da direita, daquelas pessoas que se consideram de direita conservadoras, não aquelas pessoas de centro, né, mas de direita, de extrema direita, de direita mais moderada, entendeu? Vocês precisam se organizar, entendem? Porque vocês precisam dar uma direção para esse povo que se considera de direita, se vai apoiar esse candidato a vereador, se vai apoiar esse candidato a prefeito, se vai apoiar deputado federal, deputado estadual. Vocês precisam ter uma central, uma sede de vocês, é claro, com segurança, né? Que dê para chegar de helicóptero ou de carro, com bastante câmera, né, para não ter alguém que com má intenções, né, armar contra a vida de vocês. Mas é preciso, né, ter essa liga da direita, essa coalizão da direita, uma direita unida, entendeu? Porque se ficarmos divididos agora, né, então assim, não vai dar certo, entendeu? Para que o mal vença, basta que pessoas boas não façam nada, entendeu? E fiquem quietas e deixem. Então, assim, vocês precisam de conselheiros nessa organização da direita, né? E tipo assim, vocês precisam ter uma base central, né? E depois distribui várias outras bases da direita, não partido político, mas uma base da direita em cada estado, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, Brasília. Vocês precisam ter essa sede com grupos menores, para grupos menores resolverem certas situações ali naquele local, que se eles não conseguirem resolver, levar para esse grupo mais forte da direita, né? Que é para vocês tentarem decidir a respeito do que vão fazer. E caso se não houver nenhuma concordância a respeito de tal assunto, que se fiquem quietos, que não falem, para não acabar gerando outro tipo de polêmica, outro tipo de briga ou intriga. E muitas das vezes a gente leva a questão para Deus, né? Para Deus dar a direção, para Deus nos orientar. Então, assim, as coisas que aconteceu, precisa se haver um basta.
entende? Precisa que eu, um Zé Ninguém, né? Não um Zé, mas um ninguém, não sou ninguém na política. Eu só sou uma pessoa normal que sou eleitor de vocês, que compactue com a visão da direita, de conservadorismo, falar para vocês, entendeu? Precisa alguém aí reunir vocês e conversar, chamar nada de câmera, né, de alguém filmando ou gravando, mas vocês conversarem e se acertarem. É preciso organizar. Vocês da direita, vocês saíram como representantes da direita, então vocês precisam tomar essas atitudes. Valeu? Então esse é meu recado aí pro povo brasileiro. Tamo junto.